A Coreia do Norte treina um grupo de espiões chamado 5446. Eles foram treinados desde criança com o objetivo de juntar as duas Coreias. Depois do treinamento, eles foram enviados para a Coreia do Sul e se disfarçaram até receber ordens. Um dos agentes é Won. Ele é mestre das artes marciais, mas se disfarça de Dong-go, um idiota que mora num vilarejo rural. Para manter o disfarce, ele trabalha para uma senhora chamada Jeon, numa loja, e mora com seu filho Cho. Depois de um tempo, ele se apaixona por uma garota chamada Yoon, mas o irmão mais velho dela sempre tira sarro dele, e seu nome é Yoon Yoo-jung. Desgraça de nome feio da peste. Também tem uma garota chamada Han, que se mudou há 3 meses. Won tenta não olhar para o seu decote, mas ele falha todas as vezes. Bem gostosa. Ele também tem um colega chamado Su, que está vivendo disfarçado há mais de 16 anos. Ele fala para Won encontrar uma forma de se divertir, mas Won não gosta da ideia, porque diz que sua missão é tudo o que importa. Um dia, o espião Hai-ran, disfarçado de cantor de rock, é enviado para a mesma cidade que Won. Ele tem medo de ser substituído, e logo descobre que Hai-ran se mudou para o mesmo prédio que ele, então vai se apresentar ao colega. A cena muda e vamos para um esconderijo secreto onde o chefe dos Serviços Nacionais de Inteligência está conversando sobre a Coreia do Norte com os homens. Ele fala sobre os criadores da Unidade 5446 há 16 anos atrás. E com o tempo a unidade se tornou uma tropa privada do Lee, que é um dos criadores. Na casa de Won, Su aparece sem avisar e revela que sua família foi pega tentando fugir para a China. Então mandaram ele voltar para a Coreia. Mas ele pede uma pistola para tirar a própria vida de maneira de... A cena corta para um agente mirando no Ri-kwon, e quando ele dispara, o alvo cai no chão. O chefe Seo tem certeza de que a unidade 5446 está por trás disso, e pede a permissão de seu chefe para montar uma equipe e revidar. Mas seu chefe recusa por razões políticas. Enquanto isso, Won manda Su permanecer leal à Coreia do Norte, pois é a única chance de salvar a sua família. Won pode parecer frio, mas a situação de Su faz com que ele sinta mais saudades de sua mãe e escreve uma carta para ela. É revelado que ele escreveu várias cartas, mas nunca conseguiu enviá-las, e guarda todas no quarto. Naquela noite, um garoto desconhecido entra no quarto de Won e o ameaça a disparar contra ele. Won percebe que o garoto é parte da tropa norte-coreana e ordena que ele se identifique. O garoto fica assustado e corre até despistá-lo. Won é visto pela Han, que está bêbada, e ela força ele a sentar com ela no parque. Ela diz que teve um filho quando tinha 18 anos e seus pais mandaram o bebê para os Estados Unidos para adoção. Quando ela dorme, Won a leva para casa. Depois disso, ele pega o agente misterioso espionando de longe. Won também descobre que ele é Hai-jin, um menino que ele treinou. O garoto entra em pânico e vai embora correndo. Mas no dia seguinte eles acabam se falando porque são da mesma escola. Won começa a se perguntar por que 2 novos espiões foram enviados para o mesmo bairro e nota que outro homem substitui o Su como o entregador local. Naquela noite, Woo confronta Hai-jin e o garoto revela que ele só mandou o Su de volta para a Coreia porque ele estava tentando acabar com a própria vida. Quando Woo ia perguntar para o garoto sobre sua missão, eles ouvem alguém se aproximando. E os dois se escondem até perceberem que é o chefe bêbado da Yoo-ran, assediando ela. Won manda Hai-jin ajudar a garota, mas ele fala que não deve ajudar os sul-coreanos. Só que Won convence ele dizendo que isso vai fazer ela confiar nele, e isso é bom para manter o disfarce. Hai-jin então salva ela, e para impedir que o chefe a demita, Won chantageia o homem com um vídeo constrangedor. De volta à Coreia do Norte, Lee fica preocupado em ser descoberto por ter um exército secreto, sem o líder do país. Aquele cara que você conhece, ele não pode saber. É revelado que Kim Jong-un quer reunificar os 2 países coreanos e os agentes secretos podem atrapalhar esse plano. Portanto, Lee ordena que todos os espiões em serviços tirem suas próprias vidas. Um por um, os espiões norte-coreanos em toda a Coreia do Sul obedecem, e Hai-jin também quer obedecer a ordem, mas Won insiste em falar com o chefe da unidade primeiro. Mas Hai-jin não aceita e ameaça seu capitão. Hai-ron diz que não faz sentido tirar a própria vida. Eles poderiam sumir e viver outra vida. Hai-jin fica irritado e xinga eles. Won coloca a arma de Hai-jin no peito e manda disparar, mas o menino não consegue e sai envergonhado. Depois disso, Hai-jin descobre que está sendo seguido e enfrenta os homens, enquanto Seo vai falar com Won. Ele diz que quer salvar os espiões e pede para ele desertar oficialmente. Quando Won recusa a oferta, o chefe ameaça ele. E de repente, Hai-jin aparece forçando o chefe a fugir. Hai-jin corre atrás dele, e Won também, mas é forçado a parar quando vê o Su. O homem diz que fugiu enquanto era enviado de volta à Coreia do Norte e pede para Won protegê-lo. Enquanto isso, o chefe consegue prender Hai-jin e puxa um dispositivo de rastreamento sob sua pele. Hai-jin não sabia disso. Kim Tae-won, professor do exército da unidade 5446, cruza a fronteira para eliminar aqueles que não obedeceram às ordens. Mais tarde, Won nota o sangue de Hai-jin no chão. Ele acha que o pior aconteceu e decide parar de obedecer ordens de qualquer um.
Ele cortou o cabelo e parou de esconder sua verdadeira personalidade. A maioria dos moradores da cidade ficam chocados com a mudança, mas por alguma razão, Sun-Nim não parece surpresa, quase como se ela soubesse que ele estava interpretando um personagem o tempo todo. Won conta a ela que está de partida, e ela prepara uma última refeição para ele. Ela entrega o endereço do filho pro Won e diz para visitá-lo um dia. Won e Hye-ron se unem e derrubam um agente sul-coreano. Usando o fone de ouvido do agente, Won fala com o chefe e pede para que ele cuide de Hae-jin. O chefe pede para que ele se renda e conta sobre o GPS e Kim Tae-won. Quando Hae-jin descobre que a vida do capitão está em perigo, ele concorda em desertar e cooperar com a NIS. Usando o dispositivo de rastreamento, Won e Hye-ron atraem Kim Tae-won para o prédio deserto. Won pergunta se o governo da Coreia do Norte estava cuidando da mãe dele, mas o silêncio de Kim diz que não, e uma batalha sinistra começa. Os dois garotos barulhentos da cidade aparecem no local, e o capanga do Kim começa a disparar contra os garotos, mas Hye-ron atropela o homem com seu carro e foge com Won e os meninos. Kim o segue de carro, mas o chefe aparece com a polícia, forçando ele a fugir. Depois de levar os garotos para o bairro, Won e Hye-ron vão para o lugar secreto onde esconderam Su. Eles descobrem que Su é na verdade o professor de filosofia da Universidade da Coreia. Su não concordou com a criação da Unidade 5446 porque acreditava que os espiões trairiam a nação. Kim obrigou ele a ir para a Coreia do Sul para provar que os soldados não iriam trair. Su manda os capangas atacarem os dois, mas ele derruba todos. Por um momento, Won se pergunta se está fazendo a coisa certa ao trair um país que está cuidando de sua mãe, mas Su revela que todas as famílias dos soldados da unidade foi presa no campo. Ele diz que a mãe de Won deve ter sido executada depois de um tempo. Won fica muito triste e ataca Su. Mas de repente, um bando de snipers começa a atirar neles e os rapazes são forçados a fugir. Enquanto isso, Kim e o Nis chegam perto do prédio. A Nis é alvo dos snipers, mas Hae-jin consegue se libertar e elimina todos os snipers norte-coreanos. Depois disso, ele pede para o chefe salvar Won. O chefe e a polícia tentam subir. Os homens de Kim atrapalham. Mais tarde, Won, Hye-ron e Kim com seus homens vão para o telhado e uma grande luta começa. Depois que todos os homens deles são derrotados, Kim luta contra Won e Hye-ron sozinho. Quando Kim ia acabar com Won, Hae-jin aparece junto com a polícia e acerta ele por trás. Kim se levanta e puxa uma bomba, mas Hye-ron decide se sacrificar pulando do prédio com Kim, e a bomba explode no ar. Hae-jin impede a polícia de prender Won e pede pra ele fugir, mas Won está abalado pelo que aconteceu com a mãe dele. Só que ele nota um registro bancário deixado por Sun-in na sua carteira. Acontece que ela tinha economizado dinheiro para o casamento dele e registrou o garoto como seu segundo. Won começa a chorar desesperadamente. O chefe manda Hae-jin se render, mas ele abre fogo contra eles e força os policiais a revidar. Won abraça o menino no meio dos ataques dos policiais, e no fim os dois caem do prédio.